que escreveu A República, nela, Platão nos traz uma reflexão acerca de Giges, o mito de Giges. E ficamos a reflexionar acerca dessa lenda, deste mito, que Platão nos traz para as reflexões necessárias. Ele diz que Giges era um pastor lídio. A Lídia é onde hoje a atual Turquia. Naquele tempo, Giges era pastor de ovelhas, condutor de caravanas, um homem simples, mas digno, respeitado, um homem de virtudes, de moral, de ética. Porém, certa ocasião, Giges, conduzindo a sua caravana de ovelhas, conduzindo as ovelhas, ele encontrou um homem caído numa frincha da rocha. Esse homem havia sido vítima de um terremoto e ele trazia no dedo um anel de ouro. Ao que Giges, narra Platão, retirou do dedo deste homem este anel, vestiu-o e foi visitar os seus familiares, foi conviver com os seus em Atenas, participar das reuniões, participar das assembleias. E o homem já estava morto mesmo. E Giges notou que esse anel tinha poderes especiais. Era um anel que o tornava invisível por alguns instantes. Quando ele girava o anel com a pérola para baixo, na palma, ele se tornava invisível. E aquele Giges, vendo as possibilidades que a invisibilidade do anel lhe traria, ele passou de homem justo, honesto, de homem de moral ilibada, passou a produzir circunstâncias que o beneficiassem, quando estando invisível, sem que ninguém soubesse. Passou a agir de maneira e de conduta reprochável para favorecer-lhe os interesses, as circunstâncias, as atividades, inclusive produzindo até a morte de alguns membros para que ele pudesse levar vantagens. E aí Platão coloca o questionamento para todos nós. O que nós faríamos se também tivéssemos um anel que nos tornasse invisível? É o questionamento que Platão deixa para cada um de nós refletir. E ele prossegue. Vamos imaginar uma segunda situação. Giges recebeu o anel, sabe dos poderes que esse anel lhe apresenta, mas não lhe muda a conduta. As suas atitudes continuam sendo atitudes honrosas, dignas de um homem ilibado, de propósitos honrados, de moral e de ética. Eventualmente, aqueles que soubessem do seu anel, dos poderes do seu anel, iriam dizer em público: nossa, como Giges é bom! Um homem bom, que desfruta de uma condição desta, nem por isso se aproveita, continua na conduta correta. Mas, segundo Platão, a partir do momento em que as pessoas não estivessem mais sendo vistas ou ouvidas por outros, poderiam dizer: mas como esse Giges é um idiota. Fosse eu que tivesse recebido este anel, certamente realizaria mais coisas, estaria em melhores condições. Ele é um homem que não aproveita, que não faz uso das possibilidades. Por isso, ele é um idiota. E aí, Platão
nos questiona: ainda bem que nós não possuímos um anel de Giges, porque nos violaria certamente a razão de justiça, que violaria a nossa intenção de moralidade diante dos aspectos e das atitudes. E Platão nos coloca: certamente todos nós estaremos felizes, porque não existe um anel de Giges. Mas em seguida, ele nos coloca: nós nos enganamos, porque em verdade todos nós temos um anel de Giges. Todos nós. O pensamento. O pensamento é o nosso anel de Giges, do qual nos tornamos impermeáveis, invisíveis às opiniões e aos olhos dos outros, que nos podem ver na projeção externa, mas nunca sabem o que vai no nosso pensamento, na nossa ideia íntima, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E, portanto, Platão termina o mito de Giges nos colocando o questionamento: o que nós estamos fazendo com este anel que todos nós detemos nas nossas atitudes diárias? Será que nós somos apenas aqueles que fizemos um acordo social diante dos outros, concordando com a justiça, concordando com a dignidade, com a ética aparente, como aqueles que fizeram com o Giges correto, diante dos outros, aplaudindo-o, dizendo: esse homem é um homem bom. Mas por trás estaríamos pensando: como ele é um idiota. Se eu tivesse este anel, esta possibilidade, eu faria diferente. Como nós somos assim. É da nossa natureza, para não dizer natureza brasileira, porque a grande maioria das criaturas age muitas vezes por seus interesses únicos. Mas o brasileiro tem um rótulo, aquele de levar vantagem sempre, de se beneficiar com algumas circunstâncias das quais outros não veem. Ninguém vai descobrir, ninguém vai ver. Eu estou invisível a essa circunstância, então eu posso fazer. Eu posso retirar isso daqui, eu posso colocar aquilo ali, eu posso realizar tal coisa aqui. Mas a reflexão que Platão nos traz é a respeito do ser íntimo que todos nós temos e somos. Quais são as nossas verdadeiras atitudes? Neste mito, nós podemos refletir acerca da nossa continuidade existencial. Porque estando aqui, nós muitas vezes iludimos, enganamos, ocultamos o nosso pensamento dos outros que estão à nossa volta, que vão identificar somente a nossa projeção. Vão identificar somente aquilo que permitimos que estes vejam. Mas os nossos pensamentos são arbítrios íntimos, intransferíveis, individuais, únicos de cada ser. Nem o seu ente mais próximo, nem o seu marido, esposa, namorada, pai, mãe, irmão, por mais próximo que lhe seja, não vai responder nem gerar os seus pensamentos. Pode induzir, muitas vezes, pode influenciar, mas é da responsabilidade de cada ser o seu pensamento. É único. E nós não poderemos dizer: ah, eu não sabia. Ah, mas eu recebi uma influência. No meio espírita a gente costuma dizer assim: ah, mas eu fui influenciado, o espírito ruim veio aqui e me falou qualquer coisa e eu aceitei. Influenciado, eu errei, eu me equivoquei nisso. Ele te propôs e você aceitou pela sua liberdade de escolha, pela sua liberdade de agir e pensar e agir. E é nesse ponto
que nós devemos trabalhar as nossas situações. As nossas transformações, aquelas que nós estamos ouvindo falar diariamente, que nós estamos atravessando um período de grandes transformações, que nós estamos passando de uma condição de provas e expiações para uma condição de regenerados, mas que para atingirmos esse nível de transição, precisamos modificar-nos, realizar as mudanças que cabe-nos a cada um de nós. Não cabe ao seu marido, nem à sua esposa, nem ao seu pai, nem à sua mãe. Cabe a você realizar os seus processos. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu sofro tanto, o mundo não me reconhece, não me identifica. Eu sofro porque assim produzi pensamentos, ideias, ações e atitudes que me conduzem ou que me conduziram à colheita dos frutos, os quais eu próprio plantei com as minhas decisões, com os meus pensamentos, com as minhas sugestões, com as minhas ideias, com as minhas ações. Então, Platão, 600 anos antes de Jesus, já nos trazia, acho que 500, 600 anos antes de Jesus, já nos trazia essa proposta das reflexões íntimas acerca do que somos a nível de pensamento. Porque nós somos o que pensamos, é a grande realidade. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Estando na matéria, nós nos ocultamos. Mas como nós não ficaremos eternamente na matéria, porque estamos em transição, iremos transitar para outra dimensão, onde não tendo o corpo físico, não temos o aparato que nos esconde daqueles outros que estarão diante de nós. Estes, os espíritos, como diz, há uma nuvem de testemunhas que verificam e sabem tudo o que você pensa. Tudo que vai na sua ideia, pensamento, ação, mesmo que não a converteu. Mas eu não pratiquei. Pensou. Pensou, produziu intimamente, psiquicamente as energias da ação. Pode não ter concluído mas já assume compromissos de tê-la produzido. As ideias, ações, as inclinações, as tendências. É por isso que se diz num dos mandamentos, amarás a teu Deus sobre todas as coisas, não cobiçar a mulher do próximo, nem nada do próximo, nem o burro do próximo, nem nada do próximo em pensamento, nem em pensamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pensamento, mesmo que não seja conhecido dos outros, já foi produzido. Em sendo produzido, é uma energia, e no mundo transcendental, no mundo extrafísico, essas energias têm forma, têm cor, têm sentido, têm intensidade, têm ação. O pensamento, o espírito vê como vê a nós outros. O nosso pensamento, ele identifica as suas tendências, as suas inclinações, porque consegue verificar aquilo que você produz em energia pensante, o pensamento. É por isso que Platão nos alerta para essas reflexões de mudanças. Nós vamos encontrar Buda, que no sul da Índia, certa vez, reunindo os seus seguidores, proferiu uma explanação, apresentando a eles uma forma para que pudessem encontrar o nirvana, o bem viver, a felicidade, o equilíbrio. Depois que Buda terminou a sua apresentação, acercou-se dele um homem, que era um bandido. E ele disse: Senhor, eu sou um ladrão. Todos aqui sabem que eu sou um ladrão. E todos estão me olhando para saber o que eu farei agora, depois de tê-lo ouvido, com as minhas atitudes. O Senhor apresentou, na sua proposta, 2 objetivos.
o de afastar-se do ego e de trabalhar a misericórdia do semelhante. Trabalhar o auxílio ao semelhante. E eu quero dizer, Senhor, que diante de tudo que eu ouvi, eu fiz uma reflexão e resolvi mudar. Eu que roubo todo dia, a partir de hoje vou me afastar do meu ego e vou usar de misericórdia para com aqueles a quem eu roubo. Então, a partir de hoje, eu vou roubar dia sim, dia não. Buda achou aquilo interessante, mas o sensibilizou. E ele disse: meu filho, tu já destes o primeiro passo. Tu verás que ao praticardes um dia não roubando, verificarás o bem que isso lhe causa. E logo a seguir, tu não roubarás dia nenhum. O homem se comoveu com a colocação de Buda e disse a ele: Senhor, eu estou me propondo, a partir deste instante, a não roubar dia nenhum. Esse homem se tornou um discípulo de Buda, chamado o discípulo da misericórdia. Ele passou em todas as pregações de Buda a esmolar, pedir, solicitar. E tudo o que ele angariava nas suas solicitações, ele encaminhava àqueles os mais necessitados. Por isso, se tornou um discípulo da misericórdia de Buda. Nós todos somos possíveis de modificarmos. Precisa necessariamente a vontade, o desejo, a ação efetiva íntima. Nós não precisamos apresentar essa mudança a ninguém, senão a nós mesmos. Nós não necessitamos apresentar essa mudança para que os outros vejam que estamos nos esforçando em mudar. Nós temos que nos apresentar a essa mudança para nos credenciar intimamente aos pensamentos sublimados, que nos trarão intimamente a paz de consciência. Essa que todos nós indiretamente estamos buscando nas coisas, nos objetos, nas situações, e que na maioria das vezes não as encontramos em coisa alguma, em lugar algum, em objeto nenhum. Porque a paz, a plenitude não está fora, está dentro, no pensamento. Por isso que Jesus, o nosso mestre amado, dizia: vós sois deuses. Trazeis a semente divina dentro de cada um. Podeis realizar o que eu realizo e muito mais. Ele já nos colocava na condição de sermos herdeiros do universo, porque somos filhos do Criador, do dono de tudo. Não precisaremos das escrituras, não precisaremos das transcrições. Quando a pessoa deixa de existir, vai ali o inventário para transmitir aos filhos, aos herdeiros. Nós já somos herdeiros do Criador de tudo, mas não adquirimos, não tomamos posse, porque não sabemos, desconhecemos. Buda, quando foi interrogado: mestre, como tu és tão iluminado? E Buda diz: todos nós somos Buda. Porém, há uma diferença entre eu e vocês. Eu sei que sou Buda e vocês não sabem que são. Essa é a diferença. E nós todos estamos buscando o autoencontro, a descoberta íntima, o autodescobrimento. E por essa circunstância, nós vamos encontrar na pergunta 919 do Livro dos Espíritos esse grande questionamento que é milenar. Ao que a gente coloca:
Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nós temos o questionamento feito por Kardec aos espíritos. E a resposta é a pergunta: qual meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? É o de que nós estamos falando. Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Pergunta 919. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É o que nós estamos acabando de refletir. Quanto nós nos conhecemos? Quanto buscamos nos conhecer? Porque nós temos uma facilidade para tentar conhecer os outros. Nós sempre estamos dispostos a conhecer os outros, a ver nos outros os erros, os equívocos, as negligências, às vezes o bem, mas sempre daqui para lá, sempre olhando para o que os outros fazem, para o que os outros agem, para que os outros se comportam, e nos esquecemos da introspecção, de conhecermos a nós mesmos. E é extraordinário o que vem na pergunta 919A, a respeito da reforma íntima. A pergunta 919A diz o seguinte: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, do conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? É a grande dificuldade. Como é que eu vou me conhecer? Como é que eu faço isso? Qual é a estratégia? Porque é muito simples. Conhece-te a ti mesmo. Mas como é que a gente faz isso? E a resposta é extraordinária. Para quem não sabe, a resposta foi dada pelo Espírito Santo Agostinho. E ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e aos seus anjos, ao seu anjo guardião, que o esclarecessem, adquiririam uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isso: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas, direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente,
O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertires com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar, sem temor, o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para ajuntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está, precisamente, o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o livro dos Espíritos. Santo Agostinho. É talvez uma das respostas mais longas do livro dos Espíritos. Mas é a síntese absoluta do nosso proceder na evolução, no processo evolutivo. Por isso, que cada um de nós possa realizar esse autodescobrimento íntimo, intransferível, diariamente. Comecemos hoje, o quanto antes, a nos questionar o que somos, como estamos, como agimos, como pensamos e o que deveríamos pensar, conforme aquilo que desejaríamos que os outros pensassem também. É esse o formulário apresentado pelos Espíritos para que possamos alcançar o Samadhi Nirvana. Nós vamos passar para a segunda parte do trabalho. Pediríamos que todos possam mentalizar as melhores imagens, as melhores propostas, as energias mais saudáveis, a fim de que possamos receber do plano transcendental que já nos envolve nesse ambiente as melhores vibrações para motivar-nos nesse processo de transformação.